Agora sobre transporte público, porque estão sendo anunciadas várias novidades, bilhete único, né? Nós vamos falar também de ônibus novos, ônibus elétricos, não é isso? Mas tem também, é claro, a reclamação do outro lado da ponta, né? Que é o usuário do transporte coletivo. Nós vamos falar agora mais detalhes para você, vou mostrar para você com a reportagem do Cássio Neves. Aglomeração e correria quando o ônibus chega. O passageiro se esforça para não ter que esperar o próximo veículo. Isso porque, segundo eles, o tempo de espera é longo. Tá demorando muito, então? Muito. Aí os pés já tá doendo e é porque eu tô confortável, tô de sapato assim, mas esperar, né? É mais ou menos 1h30 para esperar o ônibus para poder passar lá no nosso setor. Como que a gente pode viver assim? Quando enche de uma vez, enche muito de gente assim que vai posta na porta, tem hora que ela abre pra gente dentro do ônibus. Tem muito tempo que eu tô aqui esperando o senador Canedo. O passageiro que não tem outra alternativa continua esperando. Por outro lado, tem quem procura outras maneiras para dar conta da rotina diária. Eu não espero. Quando chega 80 minutos aqui, eu já pego o motoboy ali e já vou embora, porque eu tenho horário em casa, eu tenho filho para cuidar, né? Como é que eu vou ficar 80 minutos aqui sentada, perdendo meu tempo? Esse especialista em mobilidade urbana explica quais são os efeitos disso. Nós podemos esperar de um transporte ruim, com baixa qualidade, são dois efeitos que acabam se interligando e potencializando mais ainda entre si. O primeiro problema é que com má qualidade de transporte coletivo, prejudica justamente as pessoas mais pobres, que são quem moram mais longe, que moram mais à periferia da cidade. E o segundo efeito, que vai piorar a questão do trânsito também, é a questão de as pessoas que têm um pouco mais de condição vão abandonar o transporte coletivo e vão adquirir transporte individual, seja carro ou seja moto, e isso faz com que o trânsito piore. As pessoas reclamam também da falta de estrutura e segurança. Segurança nada, nota zero, moço. Tem muito ladrão, batedor de carteira. Quando a gente vê, já abriu a bolsa da gente, mexeu, ficar pegando na bolsa da pessoa, a pessoa nem percebe. Quando der fé, já foi. Piorou ainda a segurança. Não tem segurança de nada. Para o Adriano, uma possibilidade para melhorar os problemas do transporte público seria a modernização dos contratos junto às empresas que prestam o serviço. As melhorias que estão sendo propostas, elas realmente vão melhorar bastante o sistema de transporte, porque atinge um ponto importante, que é a questão de dar inteligência para a bilhetagem. Muitas pessoas abandonam o transporte coletivo porque existe uma dificuldade muito grande de integração entre ônibus, integração entre linhas, e você pode consertar isso através de um sistema de bilhetagem mais inteligente. Para os usuários do eixo Anhanguera, a promessa por parte do governo do estado é que a partir de junho o primeiro ônibus elétrico passará a funcionar na capital. O veículo é uma aposta de gerar mais comodidade e modernidade ao passageiro. De acordo com estudos técnicos, sem as modernidades tecnológicas, atualmente o valor da passagem deveria ser de R$ 7,00. Mas o passageiro que paga R$ 4,30 já acha caro quanto é pago pelo serviço. Por outro lado, a Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos anunciou que a partir do mês de abril será implementado o bilhete único, que vai garantir ao usuário a utilização do transporte coletivo por até 2h30, com pagamento de uma única tarifa. Olha, a gente está falando aí também na qualidade, mas aí a população sempre pergunta, mas e a tarifa do transporte coletivo? A Lívia Costa está chegando, trazendo novidades para a gente. Lívia, é com você. Isso. Jurevá, segundo a Agência Goiana de Regulação, os cálculos para saber o valor da tarifa de remuneração do sistema de transportes coletivos da região, segundo os trâmites da própria agência, será transparente e público. Mas, de toda forma, o presidente Marcelo Nunes explica que este não pode ser chamado de consulta pública, porque é um termo específico, utilizado quando é necessário o posicionamento da população para algum tipo de definição. E o que deve ser feito é o cálculo do contrato, no contrato de concessão no ano de 2007. Ele reforça também que há casos em que a consulta pública é necessária, mas que neste não é obrigatório, não é necessário. Olívia, obrigado para você. É importante a gente esclarecer, nós vamos falar de transporte coletivo, mas quando a gente fala de tarifa, a primeira pergunta que chega, mas e a tarifa?
ela vai aumentar de preço, não é isso? Vamos falar sobre tudo isso, sobre as mudanças que vêm, sobre a questão do bilhete único. A gente vai clarear tudo para você agora, aqui no estúdio ao vivo, com o presidente da CDTC, Adriano da Rocha Lima, que vai explicar para a gente tudo isso de forma bem transparente também. Secretário e presidente, né, que vamos trabalhar como presidente da CDTC, mas o senhor ocupa também uma secretaria. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Antes da gente falar das novidades, vamos deixar uma coisa clara. A tarifa do transporte coletivo para o usuário não vai ter aumento. De forma nenhuma. Os R$ 4,30 que o usuário paga hoje, ele vai continuar pagando e uma série de novidades virão. Né? Certo. Inclusive a meia tarifa, que vai vir mais adiante aí, que ele vai pagar R$ 2,15 para uma distância de até 5 quilômetros. Mas várias novidades estão chegando para o transporte coletivo. Então, até 5 quilômetros, a metade da passagem. Isso. Isso não vai entrar em vigor imediatamente, mas ao decorrer desse ano isso entrará em vigor. Tá. E o que entra em vigor agora no início de abril? Início de abril a gente tem o bilhete único, que será uma grande transformação. Porque hoje, o usuário do sistema que precisa trocar de veículo sem ter que pagar uma segunda passagem, ele é obrigado a ir para dentro de um terminal. Isso gera aglomeração e gera também um tempo maior de viagem. Então, por exemplo, aquele usuário que vem lá distante de alguma das cidades da região metropolitana, que poderia descer no centro para pegar um outro ônibus, ele hoje tem que ir até a Praça da Bíblia, por exemplo, para lá no terminal da Praça da Bíblia trocar. Ele não vai precisar mais fazer isso, ele pode descer ali no centro, pegar um outro veículo e vai encurtar demais o tempo. A estimativa é que, na média, possa ser encurtado em 70 minutos o tempo de viagem. Então é um ganho enorme. Vai diminuir as aglomerações nos terminais, porque agora o passageiro vai ter a liberdade de escolher em qual lugar ele quer trocar, que ele não precisa trocar em terminal, qualquer ponto da cidade, durante 2 horas e 30 minutos. Então, a partir do momento que ele entrou no primeiro ônibus, nas 2 horas e 30 minutos seguintes, ele não precisa mais pagar uma outra passagem. Ele está protegido por um preço único, por isso o nome bilhete único. E nessas 2 horas e 30 minutos que o senhor está falando, ele pode pegar a quantidade de ônibus que ele quiser? A quantidade que ele quiser. Independe. Independe. Onde ele quiser, a quantidade que ele quiser, ele pode pegar só pagando os R$ 4,30. Tá certo. Outra coisa que eu queria tratar com o senhor, presidente, é o seguinte. O senhor viu aí na reportagem, uma das grandes reclamações, hoje nós tivemos aquela paralisação lá, a interdição da BR-060, né? As pessoas reclamando da falta de ônibus, que é ir para Anápolis, não tem, às vezes quer vir para Goiânia, também falta. Vai ter mais ônibus? Sim. Nós estamos renovando a frota de veículos, começando pela Metrobus. Então, vocês viram no dia 17 de janeiro que apresentamos aí os ônibus elétricos. Veio um ônibus que ficou aí está ainda aqui, né, mas já está há mais de 30 dias, justamente fazendo todos os testes para ver as adaptações que precisam ser feitas. A altura do piso, porque a plataforma tem uma determinada altura, e, enfim, a autonomia dele, pontos de recarga, tudo isso está sendo definido. Agora, no final do mês de março, teremos um chamamento público onde as empresas fornecedoras desse tipo de solução de ônibus, de veículos, elas irão concorrer para oferecer. Serão comprados aí mais de 110 veículos, e que é muito mais já do que tem hoje. Hoje tem em torno, na Metrobus funcionando, 86, 87 veículos. E à medida que eles forem chegando, até que 100% seja renovado e a gente tenha certeza que a quantidade de veículos é suficiente, nós não vamos desativar por enquanto os veículos já existentes, de forma que a gente consiga ampliar, dar a quantidade necessária, e aí depois, se a gente for ajustando a demanda ou a oferta, né, a gente vai reduzindo. Presidente, a gente anunciou que o senhor viria aqui para falar sobre isso, e as pessoas utilizaram os apps de Orlevar para mandar imagens. Nós recebemos imagens ali da região de Goianira, né, do pessoal que segue ali depois do terminal Padre Pelágio. Eu convido o senhor para olhar aqui, ó, o ônibus do transporte coletivo de Goianira, que faz a linha 310, quebrou no início da manhã dessa sexta-feira, ali na GO 070. O pessoal filmou, mandou essas imagens aqui para a gente, não é isso? Nós temos um outro problema também que a gente vai mostrar aqui, olha. Início dessa sexta-feira, essa senhora mandou também um recado dizendo o seguinte, olha, faz a linha Terminal Goianira, também Terminal Padre Pelágio, quebrou ali pertinho do posto policial em Goiânia. Mais cedo um outro, ela está referindo aqui lá. Então são 2 ônibus de manhã que hoje tiveram problemas. Nesse caso, o que o senhor pode dizer para esse usuário do transporte de Goianira? Veja, esse é um problema realmente antigo e que nunca foi enfrentado. O que nós fizemos é enfrentar efetivamente o problema. Agora,
Não conseguimos fazer isso da noite para o dia. Então, a primeira ação, que foi anunciada já no início do ano, é a substituição da frota. Então, virão ônibus novos, com características muito mais simples de manutenção, não poluentes, com ar-condicionado, com Wi-Fi, com conforto, toda a facilidade que o usuário precisar terá nesses veículos que estão sendo ainda mostrados aí na tela. Esse aqui é o elétrico. É o elétrico. Então, esses elétricos, eles virão entre o segundo semestre desse ano e até o final do ano que vem, 100% da frota com ampliação estará substituída. E aí, esses problemas de manutenção estarão superados. Obviamente que a gente tem que investir também em infraestrutura, está sendo feito em parceria com a Prefeitura de Goiânia, que irá fazer uma revitalização completa do eixo Anhanguera, do pavimento, da própria urbanização da via, dos terminais. Então, tudo isso feito em conjunto e os novos produtos chegando. Como a gente disse, o bilhete único, depois tem o Vale Transporte Assinatura, que é um cartão válido por 30 dias, que será implementado a partir de maio. E com esse cartão, o usuário pode, durante 30 dias, fazer quantas viagens ele quiser, limitadas, quer dizer, até 8 viagens por dia, sem ter que pagar nada mais. Então, ele pode ir e voltar do trabalho, se ele precisaria ir almoçar em algum local distante do trabalho, ele pode utilizar o veículo e não vai ter que pagar uma nova passagem. Normalmente, quando a gente anuncia a chegada de ônibus novo, só que agora é diferente, vamos deixar isso bem claro, tem mais. As pessoas sempre falam assim, mas aí vai tirar o ônibus velho, vai colocar o ônibus novo, vai ficar o mesmo número de ônibus. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Vai aumentar a frota. Além de aumentar a frota, nós só começaremos a reduzir os ônibus antigos depois que essa frota estiver 100% entregue, garantindo que a oferta é suficiente, a gente vai reduzindo. Senão, até lá, os ônibus novos elétricos vão chegar e vamos manter os hoje existentes, até que a gente possa ir reduzindo eles com confiança, sabendo que a quantidade de ônibus elétricos é suficiente para atender o sistema todo. Tomara, estamos torcendo muito, viu, secretário, porque a gente sabe o quanto o transporte coletivo ele é importante, né, para o trabalhador. E nós temos muitos usuários que utilizam, sim, para sair de casa, para ir para o trabalho. E realmente ele precisa ser respeitado, precisa ter um ônibus de qualidade, com ar-condicionado, não é isso? Também. Mas eu quero agradecer o senhor pelas informações aqui. A gente vai estar acompanhando, inclusive, já no início dessa implantação do bilhete único, no dia 2 de abril. Perfeito. Obrigado por enquanto, boa tarde ao senhor. Obrigado a vocês, sempre à disposição. Bom final de semana.